legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Consignar a presença dos vereadores Dr. Alexandre, vereador Paulo Sérgio, vereador Luiz Mato Grosso, vereador Geraldo Celestino, vereador Toninho da Farmácia, vereador Guti, vereador Gileno, vereador Novinho Brasil, vereadora Verinha Souza e vereador Elmer Japonês. Registrar a presença da assessora Thalita, a qual, representando o vereador americano que se encontra com estado de saúde debilitado. Secretário de Gabinete Koga, representando o vereador Eduardo Soutor. Isabela, representando o vereador Arnaldo Filho. Márcio da Silva, representando o pastor João Barbosa. Dalmo, representando o vereador Heleno Metalúrgico. Daremos início hoje, com esta audiência pública, ao processo de apreciação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2014, que compreende a análise do projeto de Lei 3.081 de 2013, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial do Município. Cada secretário convocado terá um prazo máximo de 30 minutos para sua explanação. Em seguida, será aberta a palavra aos vereadores, caso queiram, por 5 minutos, e aos demais interessados por 2 minutos. Na sequência, o secretário efetuará os devidos esclarecimentos. Convoco à mesa o secretário André Oliveira Castro, da Secretaria de Finanças do município de Guarulhos. Registrar também a presença da senhora Regina, representando o vereador Ramos da Padaria. Mais tranquilo, me aproximo mais de cima. Com a palavra para explanação, o nosso secretário.
Boa tarde a todos. Queria dizer inicialmente que é a primeira vez aqui na casa. Eu sou um secretário que acabou de tomar posse, secretário novo. É um prazer estar aqui. Quero, desde já, antes de qualquer coisa, afirmar um compromisso que foi estabelecido pelo senhor prefeito e do qual eu aceitei com grande orgulho, que é ter, daqui para frente e sempre, uma relação bastante aberta, bastante direta com o Poder Legislativo, enfim, está sempre à disposição dos senhores, que é fundamental para a gente avançar no processo democrático, está sempre ouvindo, e os vereadores são a ponta que está sempre mais próxima da população, então esse contato é fundamental. Eu quero dizer a todos que as portas da Secretaria estão abertas para, enfim, para a gente poder estar estreitando essa relação daqui para frente. Eu vou agradecer o vereador Eduardo, que preside aqui os trabalhos. Eu vou fazer uma apresentação bastante breve e vou tentar me concentrar nos aspectos mais relevantes da evolução das finanças e quais as suas perspectivas. Como vocês sabem, a elaboração do orçamento ela é feita pela Secretaria de Governo. Então, os detalhes, enfim, as questões mais detalhistas desse orçamento vão ser colocadas na exposição da Secretaria de Governo. Eu vou me ater aqui, basicamente, aos principais aspectos, aqueles que querem dizer com a saúde econômica e financeira do município e quais as oportunidades que a gente tem daqui para frente. Vai ser uma tarefa dura, porque acabei de ver a exposição do secretário de Desenvolvimento Urbano, ele foi bastante claro e bastante preciso em colocar aqui as oportunidades que o município tem, ou seja, os desafios, mas, ao mesmo tempo, as grandes oportunidades de desenvolvimento que o município de Guarulhos tem. Vamos lá, então. Bom, basicamente um quadro de conceito aqui, a questão das metas, prioridades e diretrizes, ou seja, o papel e a importância da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E, como eu disse, vai ser mais detalhada, em maiores detalhes, na exposição da Secretaria de Governo. Gosto aqui de tratar quais são os parâmetros que foram baseados esse projeto de lei, né? Ou seja, o crescimento do PIB, que é fundamental, tem um impacto direto nas finanças, que vai estar oscilando de 3,65 a 3,8. É um resultado realista, tá certo? Embora os números mais recentes já estejam colocando em xeque principalmente o resultado para 2013, mas a gente acredita que para 14, para 15, é um número conservador, embora a gente tenha tido algumas frustrações recentes, para os anos vindouros é um número conservador. A questão da inflação também, mais uma vez, a pauta foi também sendo bem conservadora, mantendo o atual nível do patamar de inflação, e ousado, eu diria assim, também de forma conservadora, mas bastante progressista na questão dos índices de participação, seja do ICMS, seja do IPVA. Para a gente ter um quadro de referência, valeria aqui pegar alguns dos principais resultados que o município teve. O município ele passou, a partir de 2009, a apresentar déficits orçamentários, ou seja, foram recorrentes nesse período frustrações da receita prevista, e como o setor público ele tem um tempo para se estabelecer, ou seja, para reordenar seus gastos, você apresentou resultados negativos. A partir de 2012 foi revertido isso, até por conta de exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas o que eu queria destacar aqui nesse quadro é a questão do nível de investimento, ou seja, o nível de investimento no município, que já chegou a ter quase 25%, 24,4% do total da receita corrente líquida, ou seja, isso é um número invejável comparativamente com qualquer outro município, e invejável, inclusive, com outros entes federativos, seja o Estado, seja a União. Enfim, mas era um patamar que não foi mantido. Você voltou a ter queda,
essa queda foi maior em 2012, isso porque você tinha necessidade de recuperar o seu equilíbrio econômico-financeiro e a forma como se acabou se fazendo foi segurando no investimento. Estou chamando a atenção desse ponto, porque esse que eu acho que é o ponto estratégico. Para o município fazer frente aos desafios que foram colocados aqui, da questão do seu desenvolvimento urbano, enfim, é fundamental que a gente retome a capacidade do município investir. Vamos passar para o próximo. Do ponto de vista da Lei de Responsabilidade Fiscal, então veja, a gente apresentou há alguns anos aí de resultados que não foram resultados difíceis, resultados negativos. Mas do ponto de vista da Lei de Responsabilidade Fiscal, vale ressaltar que o município nunca deixou de cumprir. E aqui eu destaco os principais limites. A gente pode ver que tem uma evolução bastante forte na parte de pessoal em cargos, que é uma coisa natural. Você amplia investimentos em saúde, você amplia investimentos em educação, a consequência disso é que você comece a ter maiores gastos de folha de pessoal para isso. A gente chegou a um patamar de 48% da receita corrente líquida, que a gente acredita que isso deve ser, o quadro deve ser agora estacionado nesse patamar. Sob pena do quê? Sob pena de que, se eu não conseguir controlar os gastos, sejam de pessoal, sejam de custeios, eu não vou conseguir retomar o meu patamar de investimento que eu vinha tendo até então, ou seja, eu vou ficar ainda com esse patamar bastante reduzido. Do ponto de vista da dívida consolidada do município, ela apresenta um crescimento, mas ela está num patamar ainda bastante baixo do seu limite. A gente está com 71,5% da dívida consolidada em relação à receita corrente líquida, e o limite da Lei de Responsabilidade é 1,2%, ou seja, em números, para ser preciso, o município ainda tem capacidade de tomar recursos, de se endividar, da ordem de 1 bilhão, o que é um número bastante significativo, tá certo? Aqui pegar um ponto, ou seja, como é que tem sido o comportamento mais recente, inclusive o comportamento desse ano aqui. Aqui estão as principais receitas do município. É aí que o município tem, assim, vamos chamar assim, a sua capacidade de fazer política fiscal. São em cima dessas receitas que o município, obviamente, que com todo o embasamento legal por parte do Legislativo, é por aí que a gente traça a política tributária e consequentemente, a política fiscal. Eu gostaria de destacar aqui, até porque saiu... Está dando, acho que, meu microfone aqui. Alô, alô. Eu gostaria de destacar aqui, até porque saiu uma notícia hoje vinculada na imprensa, a questão do IPTU, com aumento de 207%. Na verdade, aquilo foi um erro induzido por uma tabela, que, na verdade, a tabela pegou os 2 primeiros meses do IPTU e jogou aquilo para o restante do ano. Embora uma notícia de impacto negativo, infelizmente, para a gente que administra as finanças, o número não é esse. O IPTU tem uma performance positiva, ou seja, se a gente analisar ali, ele está apresentando um ganho de 35% em relação ao ano passado, tá certo? E está algo em torno de 10% acima do previsto no orçamento. Então, estamos tendo um resultado positivo, ou seja, as pessoas estão pagando IPTU, o IPTU tem sido um destaque de arrecadação aí durante o presente exercício. Um outro destaque nessa tabela, que é para chamar a atenção, a questão da cota parte do ICMS, que é o principal item de receita do município. Pelos números que a gente pode destacar ali, não, acho que está na próxima, não, deixa eu ver, o bimestral não, na próxima tabela fica melhor, eu quero falar do ICMS aqui. O ICMS aqui, que aqui pega o valor deflacionado em bruto. Em 2012, trazendo esses valores para hoje, a gente chegou a 973, e se eu analisar o ano até março, que eu tenho os números fechados, está em 967. Ou seja, nos 3 primeiros meses do ano houve uma queda relativa, pequena, mas do ICMS, mas que os números recentes que a gente já pega pelo caixa já está sendo revertido, ou seja, já estamos retomando os patamares
que a gente havia projetado no orçamento, que é chegar perto de 970 milhões para o fechamento do exercício. De qualquer forma, um outro ponto que eu acho que vale a pena destacar nesse quadro é a questão do, ou seja, você tem uma melhora da performance, mas quando você deflaciona, essa melhora da performance, ela é num patamar relativamente restrito, ou seja, é um ano de recuperação, é um ano de melhora de resultados, mas não é um ano absolutamente tranquilo do ponto de vista de finanças, ou seja, todas as questões que a gente teve de acumulação de déficit nos anos anteriores vão estar ainda presentes, mas, enfim, com um horizonte de equacionamento, que obviamente não vai ser em um ano, mas que nos próximos anos, com certeza, esse patamar vai estar sendo, essa qualidade da gestão tem todas as condições para estar avançando. Um outro ponto que vale destaque é a questão das renúncias, que é um aspecto que a gente também sempre é bastante questionado, né? Eu estou destacando aí as principais renúncias, dentre elas está a questão dos aposentados e dos pensionistas, a questão da isenção do IPTU até 75, e eu gostaria de destacar aqui também o incentivo à vinda de empresas para o município, do qual você utiliza-se desse mecanismo, até por conta de que, se você não fizer, outros municípios o farão. Você vive, é uma área bastante disputada de guerra fiscal, essa da atratividade das empresas, e a questão do desconto na alíquota para pagamento. Se a gente analisar como um todo, ou seja, o que o município pratica de isenção, o número chega a 10,77%, esse último número na tabela aí. Não é, ou seja, não daria para qualificar como uma política agressiva. Agora, eu gostaria de chamar a atenção, assim, que alguns desses descontos, por exemplo, o desconto que você tem a partir do momento que você recebe à vista, a apropriação deveria ser feita de um outro modo, não diretamente assim, porque você está recebendo esse recurso na frente e você tem uma vantagem disso. Assim como outras, como a questão da isenção até 75 UFGs, elas também respondem a princípios totalmente de política social, de coisas que têm que ser assegurados, até porque você tem uma população desse perfil bastante representativa no município. Então, eu diria que é um quadro que a gente sempre é questionado, a questão da renúncia fiscal, mas eu diria que a legislação elaborada no município, ela está bem de acordo com os outros parâmetros e ela está num patamar bastante razoável. Só para colocar alguns aspectos, do ponto de vista, até para aproveitar a oportunidade dessa minha chegada e estar colocando, do ponto de vista das prioridades de governo para a Secretaria, foram dadas três grandes linhas. Dar continuidade ao processo de redução de dívida ativa, que no município é extremamente elevado, viabilizar ações para ampliação da receita, ou seja, o município ainda tem uma performance pela sua importância econômica, que pode crescer, seja em termos de cota parte de CMS, seja em termos de ISS, de cadastro, tá certo? E implantar o programa Guarulhos Legal, ou seja, você não pode, o entendimento e a orientação política do governo, do prefeito Almeida, é que você não pode ter uma política fiscal que seja justa se ela não cria condições de você colocar o contribuinte para dentro do sistema. A maior injustiça tributária que a gente faz é quando você não consegue universalizar o tributo, é quando um paga e o outro não paga. Então, ou seja, se você quer ter uma política que seja ao mesmo tempo saudável, no sentido de garantir recursos aos municípios, e justa, você tem que pensar em condições de transição para esse ponto. Então, esse é um aspecto fundamental. Do ponto de vista interno, que eu chamei de plano de ação, mas, ou seja, quais são as áreas, então, de atuação que a gente deve se concentrar, e isso está presente também na LDO de 14. Ou seja, manter atualizado o cadastro de IPTU, de ISS e de PAN. Ou seja, é o que eu estava falando. O mais importante é você
universalizar. Universalizando, você está tirando as maiores distorções que a tributação causa. Ou seja, priorizar a universalização em detrimento do aumento de tributos. Esse é um plano de ação fundamental. Um outro aspecto é racionar os gastos e cortar os custos, ou seja, se a necessidade, se o diagnóstico de que nós precisamos retomar os investimentos é fundamental, eu não posso ter desperdício nessa área. O desperdício é talvez a pior forma de você, do dinheiro, porque é dinheiro público, dinheiro de tributo, então você está discutindo como taxar, como cobrar, é importante que você tenha austeridade nessa área de gastos. Retomar a capacidade de investimento, tendo como base, como eu disse, essa questão da racionalização dos gastos, mas podendo, inclusive, trabalhar na linha de tanto de ampliar quanto melhorar o perfil de financiamento. E aqui vale destaques, alternativas como participação público-privada, enfim, são formas inteligentes de você aumentar a capacidade de investimento do município e, ao mesmo tempo, não comprometer o nível de endividamento e a onerosidade desse tributo. Bom, em linhas gerais, foi essa a apresentação que eu fiz e estou aí disposto ao debate aí de todos. Obrigado. Obrigado, Dana. Com a palavra, vereador Guti. Pedir a colaboração dos nobres vereadores e dos munícipes que foram fazer os questionamentos, devido ao adiantamento da hora já, para que possamos ser um pouco mais sucintos. Boa tarde a todos, boa tarde, secretário. Aqui vai algumas perguntas. Vou ver se dá para fazer nos 5 minutos, que são várias. Mas, quantas ações de IPTU foram propostas no total? Quantas foram deferidas e quantas já foram indeferidas? E se existe como mensurar as que ainda aguardam um posicionamento judicial? Qual que é o impacto real no orçamento até o momento e a previsão final de arrecadação do IPTU? O senhor já falou um pouco sobre o tema, eu queria que conseguisse apenas demonstrar um pouco melhor. Qual que é o número de contribuinte, isso eu não estou falando em valores, o número de contribuinte até o presente momento do ano e no ano passado, fazer um comparativo de quantos contribuintes pagaram IPTU até a presente data no ano passado e até esse momento desse ano. Qual o número de inadimplentes, o número real de inadimplentes e quanto significa isso em milhões, né? Em valores reais? Eu vi alguma coisa sobre Guarulhos Legal, eu gostaria de saber se existe algo no sentido de um projeto para readequar as distorções que foram causadas por essa má oferição do IPTU, né? No meu caso particular, acho que a Milênio. Agora, deixando um pouco o IPTU de lado, qual o montante da dívida da prefeitura em face aos... Na verdade, se existe algum atraso, quais são os atrasos, qual o montante total no atraso para o pagamento do funcionalismo público? Existe dívida também com os fornecedores da prefeitura e qual é o montante disso? A prefeitura, em face de algum tipo de dívida, ela está descredenciada a receber repasse de outro ente federativo? Se sim ou não, e por quê? E, em linhas gerais, hoje, qual é o tamanho da dívida do município, hoje? E se existe algum plano para que se salde essa dívida? Obrigado. Com a palavra, vereador Geraldo Celestino.
não estou de licença. Bom, boa noite, nosso presidente, Eduardo Barreto, secretário André, nossos colegas vereadores, assessoria do secretário adjunto. É um prazer estar aqui mais uma vez. Estou aqui um pouco... Fiz uma cirurgia e quem estava na comissão era o vereador Gilvan, Paulo Sérgio. Como eu voltei da minha licença, o Gilvan saiu de licença também de saúde e eu estou assumindo o lugar dele. Para a alegria dos senhores, eu estarei aqui em todas as audiências, se Deus quiser. Secretário, nós estamos falando de lei de diretrizes orçamentárias, nós estamos falando de futuro. Porque o que é com esse ano, já estamos aí no sexto mês do ano, já estamos chegando no final do ano. Tem algumas questões referentes ao IPTU. Uma das preocupações dentro da cidade é a questão do IPTU retroativo, que é lei. O prefeito, se ele não enviar um projeto na Câmara até o dia 31/12, ele é obrigado a encaminhar esse ano, né, Paulo Sérgio, ainda os carnês de IPTU, senão ele vai correr no erro na lei de responsabilidade fiscal. Essa é a minha pergunta. E quanto à questão da arrecadação, nós fazemos oposição, mas nós não somos da política do quanto pior, melhor. Nós queremos que o município aumente a arrecadação, porque quando o PSDB assumir o poder, nós vamos ter um orçamento maior para nós fazermos investimento na cidade. É assim, Mato Grosso, que fala? Tem que pensar no futuro, ser positivista. Eu sou positivista por natureza. Então, eu acho que nós vai haver mudança em 2016 e a gente tem um orçamento maior. Eu coloquei agora nas outras audiências, coloquei para o senhor pessoalmente, que gentilmente o senhor nos recebeu lá na Secretaria de Finanças, e a questão da arrecadação, principalmente do ISS. Nós temos cidades aí com menor poder econômico, cidades menores que Guarulhos, e arrecadam aí o triplo do ISS do município de Guarulhos. Então, eu calculo que nós perdemos aí em torno de 150 a 200 milhões ao ano de ISS, comparando as cidades de menor poder econômico a nível do estado de São Paulo. Então, isso é uma questão de rever isso urgentemente. Eu não sei o porquê que essa administração, o ex-secretário, não vou criticar o ex-secretário, tenho um grande respeito pelo Nestor, mas ele era mais pouco metódico para tomar algumas ações. E algumas secretarias, como o STU, que passou agora há pouco o Benê, e principalmente a Secretaria de Finanças, que é o coração do município, tem uma estrutura pífia. Ridículo a estrutura desculpa falar assim, a estrutura da Secretaria de Finanças. Aquilo ali tem que mexer em 90% daquela secretaria, a nível de estrutura, a nível de regularizar a questão da fiscalização. Dinheiro está indo para o ralo, não está entrando, o dinheiro não está sendo recolhido. Então, nós temos aí condições de estar aí aumentando a arrecadação consideravelmente do município, e esse dinheiro pode ser investido aí na área social aqui em Guarulhos, que nós temos aí uma cidade, uma metrópole com característica provinciana, temos aí culturalmente e economicamente também, temos mais de em torno de 300 núcleos de favela, e uma cidade que sofre aí com a nossa infraestrutura urbana. Então, é necessário que se faça essa readequação e aumente a estrutura da Secretaria de Finanças urgentemente. Então, eu queria saber de Vossa Excelência quais são seus planos para nós alcançarmos aí esses municípios que ultrapassam nós em arrecadação, principalmente em torno do ISS. Era isso. Eu agradeço a presença de Vossa Excelência. Acho que o primeiro contato com o Legislativo, mas é mais simpático que o Nestor. Só para descontrair um pouquinho o plenário, não desmerecendo o Nestor. Vai ser mais difícil para nós lidarmos com ele, viu, Paulo Sérgio? Que ele parece mais facinho, mas é mais difícil que o Nestor. Então, mas eu desejo boa sorte à Vossa Senhoria da Secretaria de Finanças. Vai ouvir críticas da oposição, mas sempre será uma crítica construtiva e nunca para o pessoal de Vossa Senhoria. Sempre uma crítica política e para melhorar cada dia mais o nosso município. Tá? Obrigado. Gostaria de fazer o registro da presença do nobre vereador Laércio Sandes, retornando aí dos seus trabalhos na frente parlamentar do idoso. Com a palavra, vereador Paulo Sérgio.
Boa tarde a todos, a todas, ao presidente Eduardo Barreto, que preside a comissão, diga-se de passagem, a comissão mais importante, que é a Lei de Diretriz Orçamentária. Prazer em conhecê-lo, doutor André, à frente de uma secretaria importantíssima, que trabalha com números, e números é exato, né? Não tem ou é ou não é. Bom, primeiro, secretário, cumprimentá-lo pela explanação, o senhor foi bem sucinto e objetivo diante da apresentação da metas, né, que Vossa Senhoria tem à frente da Secretaria de Finanças. Alguns colegas aqui, eu gostaria até de pedir vênia, porque nós estamos tratando aqui, entendeu, de investimento, metas, investimentos futuro diante do orçamento desde que comporta. Então, nós estamos antecipando isso aí para o exercício de 2014. Eu vi ali, na apresentação que o senhor colocou, do mês de abril ao mês de março, significa o comportamento para que possa ter uma projeção de investimento para 2014. Mas o que me aflige aqui, secretário, primeiro, nós temos conhecimento e estamos esperando ansiosamente o projeto que está para vir a esta casa, que é uma discussão antiga, não no período do senhor, mas eu acredito que foi retardado justamente porque o senhor acabou de assumir a secretaria e nós estamos preocupados. Preocupado por quê? Preocupado justamente com a lei de responsabilidade fiscal. O que eu quero dizer com isso? Na implantação, vereador Guti, do IPTU, quando houve que seria uma espécie de anistia dos retroativos a 5 anos daqueles que ainda não estão prescritos, me preocupa pelo seguinte, porque tem que haver um projeto específico para que possa haver a renúncia de cobrança do excedente de 5 anos atrás. Isso causa uma preocupação muito grande para o governo e nós, na base do governo, ficamos preocupados, porque é uma responsabilidade e isso pode ocasionar um prejuízo muito grande, político, para o atual governo. Então, eu gostaria de saber qual é a previsão para ser encaminhado o projeto de anistia com relação aos últimos 5 anos face ao projeto que foi implantado de revisão da planta genérica, que estava há 13 anos defasada, e também o recadastramento de aproximadamente 20 anos atrás também. Nós estamos esperando ansiosamente. Isso vai ao encontro do que o senhor acabou de dizer aqui dentro da expectativa de renúncia orçamentária. Isso aí também faz parte da renúncia, que seriam valores que deveriam estar entrando aos cofres públicos, mas diante de um compromisso do governo perante a sociedade, rever essa diferença. O IPTU, está muito alto isso aqui, dá licença, aqui é muito alto. O banquinho deixa a gente meio desconfortável. Então, secretário, a minha pergunta é, quando o senhor pegou e disse, por exemplo, cortes de alguns gastos, porque a estrutura ela é grande e vai justamente sobrecair na secretaria onde o senhor tem a responsabilidade de buscar mecanismo para atender percentualmente a todas as secretarias. Mas eu gostaria de saber, por exemplo, dentro deste plano, aonde está previsto o corte em gastos, em que área? Em que área que terá que dar uma enxugada para que a gente possa, porque qual é a preocupação? Como eu sou oriundo do funcionalismo, a gente tem muito respeito pelo funcionalismo, me preocupa muito grande que venha a ocorrer. Não quero acreditar e não tenho dúvida nenhuma que venha a ocorrer o que aconteceu no passado. Funcionalismo pagar ficando 2, 3, 4 meses sem receber os seus proventos, e isso nos preocupa muito. Eu quero ter a convicção que não será dentro desta área tão importante que é a do funcionalismo. Então, a minha questão é essa aí. Primeiramente, o projeto virá para cá quando
com relação ao IPTU retroativo de 5 anos para cá. O senhor já corrigiu, que me preocupou bastante quando eu vi no jornal 200 e tanto, eu falei, mas que margem é essa? E ainda todos contribuintes cumprindo, isso deixa a gente até meio confortável em relação ao legislativo, mas não é o que acontece, que alguns grupos de pessoas sofreram bastante, muito embora eu não quero discutir tecnicamente está correto. Agora, socialmente falando, nos causa uma preocupação porque foi de uma única vez, esse aumento. E também, as coisas vão fugindo da cabeça da gente, né? Porque são números, são as preocupações. Quando falaram do reajuste, me fugiu da cabeça agora, secretário. Coisa tão importante, mas eu gostaria, viu, presidente, virar novamente, eu pediria a vênia a vossa Excelência, para que eu pudesse complementar isso, entendeu? Que me fugiu agora da cabeça, que seria importante eu estar perguntando. Eu vou requisitar aqui e peço também ao secretário que tenha essa paciência, para que a gente possa esclarecer algumas dúvidas, porque justamente porque os vereadores têm o compromisso com a sociedade e é nós que estamos à frente dele, muitas vezes para traduzir determinados assuntos que nós não somos técnicos, né? Para que a gente possa dar uma resposta condizente. Então, nós vamos estar aqui explorando o secretário no sentido de nós estarmos municiados de informação. Com a palavra, vereador doutor Alexandre, dentista. Boa tarde, presidente. Nobres vereadores, público presente. Secretário, prazer em conhecê-lo. Parabéns pelo seu trabalho e da sua equipe. Eu gostaria de questionar o seguinte, secretário, sobre o projeto Guarulhos Legal. Não só a isenção, eu queria saber se o governo e o senhor, como responsável pelo projeto, o senhor vai, do projeto do IPTU, se o governo vai aproveitar a situação não só da isenção dos 5 anos, para já reduzir o IPTU para o próximo ano. Porque a gente tem um questionamento muito grande na rua, e eu venho falando que o IPTU, o Guarulhos Legal, é exatamente não só para legalizar os imóveis que cresceram desordenadamente sem aprovação da prefeitura, também a anistia dos últimos 5 anos, mas também o governo vai aproveitar exatamente para corrigir esse número enorme que teve aí de 3.000%. Então eu tenho dito na rua que realmente esse projeto é exatamente para aproveitar para reduzir o IPTU para o próximo ano. Eu queria saber se realmente no Guarulhos Legal, realmente a prefeitura vai mandar isso para casa ou senão eu estou falando errado para a população. E o mais breve possível, irei marcar uma reunião com o senhor na sua secretaria para conhecê-lo pessoalmente, porque eu tenho alguma coisa para falar de algumas distorções, de alguns tributos da classe odontológica, que eu sou dentista há 27 anos na cidade de Guarulhos, e venho defendendo há muito tempo as distorções que vêm acontecendo sobre alguns tributos que caem sobre os dentistas, meus colegas. Muito obrigado. Para complemento da indagação, o vereador Paulo Sérgio. Não, vou usar o dele. Eu peço vênia a todos aqui, mas está bem light aqui essa audiência pública, né, secretário? Eu acho que dá para complementar. É mania de não escrever o que a gente precisa. A gente tem mania de querer guardar e não é bem assim, e é importante. Secretário, eu gostaria de finalizar apenas o seguinte. Em 2003, houve a implantação da alíquota progressiva, justamente por causa do atraso da revisão da planta genérica. Então, anteriormente, o IPTU, onde havia o imóvel, a construção, ele era aplicado 0,7 em cima do valor venal.
A tabela progressiva houve um incentivo de 0 a 20, 0,5%, de 20 a 40, 1,2%, e acima de 40 unidades, 1,4%. Isso causou um distanciamento hoje muito grande em relação aos imóveis que foram valorizados na cidade. A cidade cresceu, houve investimento, houve equipamentos implantados e automaticamente o imóvel subiu. Por isso que deu essa preocupação. Então eu gostaria de saber se está no plano mexer na alíquota, porque o que acontece? Hoje, se nós falarmos um imóvel que hoje custa 200 mil dentro da avaliação, ele tem uma alíquota totalmente diferente daquele que está avaliado em 300 ou 400, porque justamente por causa da progressividade. Então o distanciamento ele é muito grande. Existe dentro do plano as propostas para que seja revisto a alíquota progressiva com uma única alíquota. Mais ou menos claro foi? Então, eu agradeço a paciência do presidente, agradeço ao secretário, apenas isso para nós tirarmos essa dúvida e vai ao encontro da formalização do vereador Dr. Alexandre, que expôs aqui com relação à redução do IPTU. Sem mais questionamentos, passamos a palavra ao secretário para os últimos esclarecimentos. Eu ia começar dizendo que não sei se teria todas as informações aqui, mas algumas já estão chegando aqui. Agradecer ao pessoal que veio me dar apoio aqui, ao Paulino e ao João Carlos, meu adjunto também, que também estão à disposição. Quando eu digo que a secretaria está à disposição, eu incluo também os diretores. Então, só fazer uma colocação de caráter geral, né? Assim, para a gente até estabelecer um diálogo bem direto, que é o que eu acho que tem que ser estabelecido entre executivo e se eu fosse colocar numa única palavra a questão da gestão financeira, da qual eu agora vou estar administrando, que é uma herança bendita. As finanças em Guarulhos, elas sempre foram tocadas com muita austeridade, com muita capacidade de gestão. Isso, obviamente, não quer dizer que as isentas de ter problemas e assim, eu acho que com relação à modernização da máquina, enfim, a questão de você ter uma infraestrutura capaz de fazer frente a esse desafio. Então, ou seja, então quero dizer assim, para que não tenha nenhum tipo de exploração política, se eu fosse qualificar, primeiro seria contraditório, afinal de contas estamos falando do mesmo governo, né? Mas independente disso, a gestão financeira do qual eu agora assumo a responsabilidade, ela é extremamente positiva. Se fosse falar em herança bendita e não herança maldita. Isso não quer dizer que não temos problemas, como foi bem apontado aqui, e eu acho que o papel da oposição é esse, é de criticar, e criticar também de forma propositiva, ou seja, de se pensar em novas estruturas. Eu diria que, se fosse fazer um diagnóstico geral do município, isso vai pegar várias áreas, não só a questão de finanças. Assim, o município de Guarulhos é um município que cresce rápido e muda muito rápido, e isso coloca desafios permanentes na gestão. E o setor público, a tradição não é de você ter modificação rápida, ele sempre responde mais lentamente. Essa é uma característica, ou seja, você tem características diferentes entre setor público e setor privado. Então, nisso, você vai ter problemas. Hoje, a gente está fazendo um diagnóstico na secretaria e você precisa realmente melhorar a performance de vários tributos. Eu não diria que são de diferença de 3 vezes a município, mas você pode melhorar muito a receita e sem aumentar a alíquota, ou seja, simplesmente universalizando, fiscalizando, melhorando o cadastro, tornando a modificação desse cadastro uma constante. Ou seja, o grande choque que o IPTU causou espanto, e uma coisa que eu reconheço, assim, o IPTU
depois de você ficar vários anos sem você fazer atualização, e você faz uma atualização, você acaba tendo percalços em relação a isso, porque boa parte da população não desconhece a legislação da necessidade da atualização do imóvel, desconhece uma série de aspectos. Então, esse aspecto negativo realmente ocorreu, ou seja, e ele iria ocorrer de uma forma ou de outra. Podemos discutir aqui como é que a gente faz para minorar esses impactos negativos e criar uma condição melhor. Eu acho que, basicamente, e foi um anseio demonstrado aqui por vários dos vereadores que colocaram nesse ponto, é a questão do Guarulhos Legal. Eu acho que essa preocupação está correta. Eu não posso aqui, nesse momento, assumir um compromisso em termos de data, como foi colocado aqui. Eu entendo a cobrança, é uma questão fundamental. Por quê? Porque isso é uma decisão de governo, assim, além da Secretaria de Finanças, Secretaria de Governo, Secretaria de Assuntos Jurídicos, e o governo como um todo estão envolvidos nessa questão. Então, o projeto ele tem que ter pensado nesse conjunto, e eu aí não posso, gostaria muito de assumir aqui uma data, mas isso depende de outras ações, mas entendo absolutamente o caráter de cobrança que me foi feito aqui. Com relação a alguns aspectos, com relação ao IPTU, mais alguns esclarecimentos, talvez, vereador Guti, fique faltando alguns pontos, que aí depois eu faço questão de responder, assim, não só você, mas a todos os vereadores. E, mais uma vez, reafirmar, a Secretaria está de portas abertas, essas informações aqui são públicas e é fundamental que os vereadores tenham essa informação na mão, que, como foi dito aqui, os vereadores fazem a ponta, é lá que está o relacionamento mais direto. Então, para o poder público, que tem como princípio a transparência, é fundamental que os vereadores estejam sempre muito bem informados. Mas, só pegando aqui alguns aspectos, o número de contribuintes no IPTU cresceu de 2013 para 2012, de 243 para 268 mil, um crescimento também significativo, e isso também explica, quando eu coloquei na apresentação, o crescimento já saiu de lá, depois o crescimento da receita de 35 pontos em relação ao ano passado, de 35% em relação ao ano passado. A base aqui está sempre em expansão. Com relação à inadimplência, e aí eu não tenho o valor da forma como você me pediu, que é você calcular o número absoluto de quantidade, mas sobre recursos, que dá uma base. Esse ano eu estou tendo uma inadimplência de 27,5%, altíssima. Mas só em comparação com o ano passado, foi de 30% no ano passado, ou seja, embora a gente tenha tido problemas, e eu não quero minimizar os problemas do impacto que foi a atualização para a população, que teve choques bastante elevados de tributos, mas a performance do IPTU ela é positiva em que pese esse impacto pesado que teve na população no curto prazo. O número de pedidos diferidos por erro de cálculo, eu não tenho, eu vou passar depois, mas é uma informação fundamental, eu faço questão de estar organizando. Com relação à questão, um pouco mais do que foi colocado também aqui pelo vereador Antônio Alexandre, da questão da progressividade, assim, o projeto Guarulhos Legal, ou seja, a grande justificativa dele é você criar uma condição favorável para a universalização, ou seja, é melhor eu abrir mão de um recurso retroativo, porque eu não cobrei no tempo correto, mas trazer para dentro do sistema um contribuinte e que vai estar daqui para frente honrando, isso é muito mais fundamental do que eu estar querendo fazer uma cobrança retroativa de um tributo que também houve algum grau de falha do poder público de não estar fazendo permanentemente essa atualização. Então, ele é um mecanismo do qual, a princípio, eu concordo, acho que a maciça maioria dos vereadores aqui também concorda, e ele tem que ser, de alguma forma, cruzado com a progressividade. Ou seja, você tem princípios de progressividade que podem amenizar o choque disso. Eu entendo que essa discussão tem aberto, é uma discussão que pode ser, ou seja, podemos, além de fazer a discussão sobre a questão das renúncias do caráter retroativo, pensar também na progressividade.
Agora, mas não está fechado, ou seja, é um projeto de lei que está sendo discutido, que vai ser apreciado também pelos vereadores, mas, ou seja, não estou dizendo que vai haver, nem não vai haver, estou falando que pode haver também uma rediscussão sobre a questão da produtividade. Aí vai depender tanto do executivo quanto do legislativo dessa relação. Bom, enfim, para fechar a questão que foi colocada aqui pelo vereador Celestino, a questão do ISS. O ISS realmente é um tributo que merece ser olhado com cuidado, não só porque realmente a performance comparada com cidades similares no município é abaixo, mas como a gente tem uma perspectiva de um crescimento, de uma qualificação do tipo de serviço que é prestado no município. Então, a questão do cadastramento no ISS, ela pode ter um impacto como foi o do IPTU, ou seja, se você trabalhar no cadastramento e como você não atinge a população, você simplesmente vai trazer para o sistema aquele que era para arrecadar e não está arrecadando, ou seja, você não tem um impacto político negativo e você pode ter um crescimento de receita. Então, esse é um caminho que a gente está tentando estruturar um trabalho agora na Secretaria, vai tentar buscar. A gente vive com uma dificuldade de há muito tempo não tem concurso público, eu tenho pouquíssimos fiscais para fazer isso, eu tenho um conflito, enfim, eu tenho uma série de pontos que eu tenho que estar resolvendo. Não estou me esquivando, mas, assim, pelo prazo de trabalho, pelo tempo que eu tenho, são 40, 42 dias, assim, a gente ainda não tem um trabalho definido nessa linha de reestruturação administrativa da Secretaria. Mas, em síntese, a questão da administração tributária, que muitas vezes é deixada de lado, eu entendo que fiz questão de colocar aqui como princípio. Você trabalhar na universalização, você trabalhar na inteligência fiscal, você pode obter resultados fantásticos, sem impactos negativos, e assim conseguir resolver essa questão. Estava esquecendo do outro aspecto, em relação à questão da dívida. A dívida consolidada do município, ela vem apresentando crescimento ao longo dos anos, assim como o investimento. Do ponto de vista da saúde financeira, o município, eu diria que o município é um município absolutamente saudável do ponto de vista financeiro. Por quê? Porque eu ainda tenho muita margem para endividar. Ou seja, eu poderia estar endividado em 1,2. O município de São Paulo é endividado em quase 2,3, 2,4 do nível de receita. Só para a gente pegar um exemplo que está aqui do lado, eu sei que é muito maior, mas o estado de São Paulo também está muito próximo de 2. Ou seja, o limite para o município é de 1,2, ou seja, dentro do limite eu estou dentro de uma da austeridade, ou seja, o município tem como se endividar ainda mais. O que pesa, toda vez que você tem, como você teve no ano de 2012, uma perspectiva de crescimento, e esse crescimento não se realiza, você muitas vezes se compromete a gastos que você depois não vai ter receita para pagar dentro do prazo que foi colocado. E você tem a lei de responsabilidade fiscal para assumir. Então, eu diria assim, hoje o município tem uma boa parte da dívida que é dívida flutuante, que é uma dívida que eu diria que assim, ela não é a mais barata e ela cria, muitas vezes, algum problema de gestão. Isso está tudo dentro dos parâmetros da lei de responsabilidade fiscal. Mas cabe você pensar num sistema de financiamento do gasto público que não seja através de dívida flutuante. Você tem hoje o Brasil tem linhas de crédito para o setor público em várias áreas, mobilidade urbana, saneamento, enfim. Você tem a questão das PPPs. Eu acho assim, você pode, nessa área, melhorar bastante e ter uma situação de dia a dia muito mais tranquila. Isso é uma coisa que dá para ser melhorada. Mas a situação é absolutamente saudável do município. Eu acho que os principais pontos foram esses. Quero agradecer aqui ao presidente Eduardo, que conduziu os trabalhos, e que estamos à disposição de portas abertas aí a todos os vereadores aí. Agradecer a presença do secretário André Oliveira Castro, agradecer a presença dos nobres vereadores que compareceram hoje nas audiências e dizer que amanhã, a partir das 9 horas da manhã, contamos
com a presença dos 9 vereadores. Não havendo mais matéria a ser tratada nessa audiência, dou por encerrado. A audiência pública da Secretaria de Finanças acabou em instantes. Eu estou aqui do lado do vereador Geraldo Celestino, do PSDB, ele que acompanhou todas as audiências públicas de hoje. Foram 6 audiências, desde as 9 horas da manhã até agora. Vereador, o senhor poderia fazer um balanço aí das audiências públicas dessa segunda-feira? Olha, nós estamos botando um projeto importante para o município, nós estamos discutindo as diretrizes, quais serão os investimentos que o município vai receber no próximo ano, e estamos discutindo com cada secretaria. É importantíssimo para o município de Guarulhos, porque nós vamos nortear os investimentos na área da saúde, na área da educação, infraestrutura da cidade, transporte coletivo, habitação popular, revitalização e urbanização de favelas e, posteriormente, após votarmos a lei de diretrizes orçamentárias, vamos receber o orçamento até o dia 30 de setembro, para votarmos o orçamento do próximo exercício. É importante, uma pena que tem pouca participação da população do município de Guarulhos, porque era um momento de você estar reivindicando, discutindo com os vereadores, cobrando dos secretários um maior investimento nas áreas sociais aqui do município de Guarulhos. Estamos aqui desde as 9 horas da manhã, vamos aí por em torno de 12 dias com essas audiências, e essa é a função nossa do vereador, né? Legislar e fiscalizar e votar os projetos de interesse da cidade. Como que o senhor avalia a apresentação das secretarias de finanças, dizendo que o município está saudável, que precisa melhorar a arrecadação de ISS, por exemplo, foi um ponto que o senhor mesmo abordou, né, que a arrecadação aqui em Guarulhos seria muito baixa. Como que o senhor avalia aí essa apresentação, as explicações do secretário André Oliveira Castro? Nós somos da oposição, mas não somos da política do quanto pior, melhor. A gente quer que o município aumente a arrecadação. É um absurdo, o PT está no poder aqui em Guarulhos há vai para 13 anos. 13 anos, estou no 3º mandato com a prefeitura, e não conseguiram reestruturar a Secretaria de Finanças. Isso é ruim para o município, porque está havendo uma grande sonegação, principalmente no imposto que é o ISS. E cidades com poder econômico bem menor que o município de Guarulhos arrecadam triplo de ISS no município. Então nós estamos perdendo entre 150 milhões a 200 milhões de reais por ano, dinheiro que poderia ser investido na área social do nosso município. O secretário é um secretário novo que acabou de chegar no município, ele está aqui no município há 40 dias, parece que tem boa vontade, respeitoso com o poder legislativo,
respondeu as perguntas que os vereadores fizeram. Eu tive uma reunião com ele dias atrás na própria Secretaria de Finanças, coloquei isso aí, e ele disse que a vontade dele é reestruturar a Secretaria de Finanças, fazendo concurso público, reestruturar o setor de fiscais, que uma cidade com 342 quilômetros quadrados, 1.300.000 habitantes, nós temos que ter uma estrutura bem maior do que é hoje. Tem que estruturar em torno de 3 vezes mais do que a Secretaria de Finanças do município de Guarulhos. O senhor também ficou satisfeito com a explicação do secretário, que disse que o fato de melhorar o cadastramento, trazer para a receita aqui do município aquelas pessoas que não estão dentro, né, do sistema, que não estão pagando INSS, o senhor acha que isso é uma solução viável e interessante para o município? Importantíssimo, nós temos mais de 100.000 empresas aqui no município, entre médias, e pequenas e grandes empresas, mais de 100.000. E o nosso cadastro a nível do município não chega a 15.000. É um absurdo a incompetência que foi até hoje a Secretaria de Finanças do município. E nós esperamos que o novo secretário dê uma nova arrancada e aumente a arrecadação do município e que nós tenhamos uma cidade melhor. O senhor apontou em vários momentos aqui das audiências públicas a importância de se fazer e analisar as emendas dos vereadores. Realmente, qual que é o problema que existe aí nessa fase aí de diretrizes orçamentárias? Não são feitas emendas ou não são analisadas? Qual que é o problema que existe? Não só diretriz orçamentária, no orçamento também. O vereador que apoia o prefeito, eles apoiam o prefeito cegamente. Eles não apresentam emenda, eles não dão opinião no orçamento do município. E nós da oposição, que costumamos discutir o orçamento, apresentamos emendas, nós temos essas emendas rejeitadas por ordem do prefeito. Então, a maioria dos vereadores da casa acabam sendo empregados do prefeito. O que eu coloquei no plenário hoje é que nós tenhamos uma Câmara diferente daquela do ano passado. É um novo ano legislativo, renovou em mais de 60% o número, as cadeiras de vereadores, e esperamos também que renove a mente dos vereadores e nós tenhamos um mandato com independência, valorizando o poder legislativo e levando opinião ao governo municipal. Nós agradecemos a sua participação, vereador, nessa nossa cobertura ao vivo e na íntegra de todas as audiências públicas. Sem censura. Eu que agradeço a vocês, eu fico muito feliz porque hoje nós temos um departamento de imprensa estruturado aqui na Câmara Municipal. Hoje a população na cidade comenta que assistem a TV Câmara nossa, e nós estamos entrando na casa dos nossos contribuintes e prestando conta do nosso mandato. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada. De nada, e estamos à disposição. Bom, acabou, então, há poucos instantes, a apresentação do secretário de Finanças, né, o senhor André Oliveira Castro. Ele apresentou algumas metas da Prefeitura com relação à arrecadação, como melhorar a arrecadação. O que ele apontou foi justamente a meta de redução da dívida ativa, a ampliação da receita e também o programa Guarulhos Legal. A ideia do secretário é justamente ampliar o número de contribuintes, atingir aqueles contribuintes que não estão, por exemplo, fazendo o pagamento do ISS, do IPTU e universalizando. Ele diz que é muito mais interessante universalizar, ampliar o número de contribuintes do que onerar mais ainda, aumentar os impostos para aqueles contribuintes que já fazem o seu pagamento. Outras questões apontadas pelo secretário foi a redução do déficit orçamentário, que passou, por exemplo, né, o comparativo de 2011 era de menos 9,9% e agora em 2012, né, no último ano, foi de 4,3%. Ele disse que essa redução é bastante positiva e que a ideia é que ela se mantenha, claro, muito importante, por conta da lei de responsabilidade fiscal. Realmente, o município ele tem que fazer esse controle, reduzir o déficit orçamentário. Com relação ao IPTU, contrariando o que foi apresentado aí pela imprensa local, um aumento de... né, a imprensa local noticiou que teria havido um aumento de 207% na arrecadação do IPTU. Ele disse, né, o secretário disse que esse aumento foi da ordem de 35%, então ano passado teriam sido recolhidos aí, apontados 110,5 milhões de reais, e esse ano a arrecadação, pelo menos no primeiro bimestre, esse número que eu acabei de dizer se refere ao primeiro bimestre, a arrecadação que havia sido de 110,5 milhões. Nesse primeiro bimestre de 2013, a arrecadação foi de 150 milhões de reais, aí, com um acréscimo aí de 35%
de aumento na arrecadação, sendo que esse número é 10% maior do que o inicialmente previsto. Então, realmente, o secretário ele deu uma série de explicações sobre aí, aumento de receita, sobre as expectativas de ampliar o cadastramento de contribuintes para melhorar aí a receita. Falou também que pretende aumentar a fiscalização, que é uma outra forma de aumentar as receitas de impostos do município, e frisou que o município ele está, do ponto de vista orçamentário, saudável, né? Não é necessário se preocupar, mas é claro que é importante a obtenção de mais receita. Quanto mais receita o município conseguir recolher, mais dinheiro será possível será possível investir na cidade. Então, ele deixou aí os vereadores bastante calmos com relação à dívida ativa. Ele falou assim que ela está sob controle. Então, com isso, nós encerramos a cobertura ao vivo de hoje, né, dessa segunda-feira. Lembrando que as audiências públicas elas vão acontecer nessa semana até quinta-feira. Né? Sexta-feira a gente volta com a nossa programação no Câmara em Pauta. Você pode assistir o Câmara em Pauta no horário normal, né, 15 para as 2 da tarde. Na semana que vem haverá audiências públicas na segunda, terça e quarta-feira. Outra coisa importante de lembrar é que as sessões ordinárias da Câmara elas acontecem normalmente, sempre aí a partir das 15 para as 2 da tarde, com a nossa cobertura. Amanhã, as audiências públicas vão começar às 9 horas da manhã. A primeira audiência de segurança pública, nesse horário. Às 10 horas, vocês vão poder acompanhar a audiência pública sobre assuntos jurídicos. E às 11 horas é a vez da audiência pública sobre assuntos legislativos. Lembrando que você, guarulhense, pode estar presente, pode se manifestar nessas audiências públicas. Esse é um espaço seu também. E, para isso, basta comparecer aqui no plenário da Câmara, né, nas galerias da Câmara. Você pode se manifestar, subir à tribuna. Não é preciso fazer inscrição prévia, a inscrição é feita no mesmo dia. Então, é só você comparecer aqui à Rua João Gonçalves, 604, aqui no centro, e dar a sua contribuição para a lei de diretriz orçamentária aqui de Guarulhos. Então, os vereadores também convidam a participação da população. Bom, com isso, nós finalizamos as nossas transmissões de audiência pública de hoje. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.